Queridas irmãs, queridos irmãos, eu trago 4 pontos para a nossa reflexão neste dia que celebramos o martírio do nosso padroeiro, martírio de Santo Batista. João Batista, como sabemos, ele foi o precursor. Mas o precursor, quando nós falamos, nós imaginamos somente aquele que anunciou a vinda de Jesus. E João Batista é precursor em duplo sentido, porque anunciou a vinda de Jesus, preparou os caminhos do Messias, mas também morreu com o mesmo ideal que Jesus. É bem verdade que João Batista tinha quase a mesma idade que Jesus. Então, nasceu primeiro e preparou os caminhos de Jesus, o precursor. Mas morreu em nome da verdade, que é Jesus. O precursor no nascimento e o precursor na morte. Primeiro ponto interessante para a nossa reflexão, creio, é o preço da verdade. A verdade tem um preço. Porque se formos mentirosos, nós driblamos todas as dificuldades e podemos até nos sair bem de situações. Mas a verdade tem um preço. E se for uma verdade profética, muito mais alto ainda. Vejamos. Na casa onde são criados 3, 4 irmãos juntos. Se você for verdadeiro profético, você vai discordar em muitas coisas dos seus irmãos e você vai denunciar as falcatruas dos irmãos aos pais. Esse irmão vai ter amizade dos irmãos? Não. Qual é o preço da verdade? A rejeição. Qual é o preço da verdade? O escanteio. Qual é o preço da verdade? Inimizade. A verdade tem um preço. No mundo em que vivemos, se denunciarmos as falcatruas políticas, sociais e religiosas, nós vivemos muito pouco. É possível que entre nós, na nossa vizinhança, a gente até conheça a boca de fumo do traficante, até conheça o assassino daquele jovem, daquela jovem, mas quem tem coragem de denunciar? Ninguém. Porque não temos? Porque a verdade tem preço. Segundo ponto para a nossa reflexão: oportunismo. Às vezes nós passamos a vida inteira idealizando uma coisa para a nossa vida, seja boa ou não. Mas no oportunismo, ou na oportunidade que temos, nós somos capazes, para realizar aquilo que nós queremos, passar por cima de toda e qualquer pessoa. O Evangelho de hoje diz na catequese de São Marcos: enfim, num dia oportuno, aquela que sempre quis a morte de João Batista teve a oportunidade. Eu quero, minha filha, peça a cabeça de João Batista. E por que João Batista morreu? Porque denunciou o rei, porque evangelizou quem não evangelizar o rei, e combateu o pecado chamado adultério. Por isso, perdeu a vida. Segundo ponto, então, para a nossa reflexão: oportunismo. Quantas e quantas vezes nós guardamos uma coisa da infância, mas na oportunidade que temos, nós carimbamos o irmão e irmã. Não agrada a Deus. Terceiro, radicalismo. Herodes não queria a morte de João Batista, como também não queria a morte de Jesus. Lavo minhas mãos, façam vocês mesmos o que tem que fazer. Herodes até gostava de ouvir João Batista porque dizia a verdade, porque
porque era profeta, era justo. Mas Deus, sua palavra, peça nisso comigo, o que você quiser que eu coloque é nesse metade do meu reino. E quando ela disse a cabeça de João Batista, não era o que ele queria, mas ele não voltou atrás. E não voltou atrás porque era radical e porque tinha um provérbio que dizia: palavra de rei não volta atrás. Então, se voltasse, ele não era rei. Se ele desmoralizava, então é preferível matar o rei para se firmar naquilo que nós queremos, naquilo que pretendemos. A corda pode arrebentar, pode arrebentar. O importante é que a gente se detém na situação. Radicalismo. Deus não é nem gosta do radicalismo. Deus não é radical. Melhor dizendo, Deus não tem palavra. Deus diz: se você errar, eu vou punir. E a mão dele está pronta para punir. Quando o indivíduo desperta, não, Senhor, ele volta atrás. Deus não é radical, nem gosta, nem agrada o radicalismo. Pois o rei Herodes decorou João Batista simplesmente por radicalismo. Tantas e quantas vezes nós também tiramos a vida do alegria de viver de muitas pessoas com o nosso radicalismo. Terceiro, o que é que significa ser da paz? O que é que significa ser de Deus? Perdão, 4. O que é que significa ser de Deus? Quando hoje nós perdemos o medo da família, em meio a essa violência que tem aí, sinceramente, o desejo humano que passa no coração é de fazer justiça com as próprias mãos. Olha o que é que significa ser da paz, o que é que significa ser de Deus. Quando os discípulos de João Batista souberam que ele foi degolado, foram ao cárcere, pegaram o corpo e o sepultaram. Procederam como membros de Abás, instrumento de Deus. Porque não significa dizer ser conivente com a violência e com a falcatrua que o mundo vive hoje. Mas em nenhum momento os discípulos se revoltaram e poderiam até desejar justiça com as próprias mãos. Procederam dentro de uma prática cristã, pegaram o corpo de João e o sepultaram. Resumindo então, recapitulando os 4 pontos de nossa reflexão: o preço da verdade, o oportunismo, o radicalismo, o que significa ser da paz. E o exemplo então deste grande servo do nosso padroeiro contagia todos nós, para que na caminhada, na trajetória cristã, estejamos dispostos a dar vida, se possível for, para que a verdade